Santa Cruz e Náutico estão envolvidos. Não pode. Preserva o Péricles. Preserva. Né? O primeiro lance, como o Evandro lá tomou um cartão também que não existiu. E hoje o Bruno tomou o primeiro cartão que não existiu. Ele podia ter administrado o jogo. Agora parece que faz questão de querer tirar um jogador do Guarani, né? E nós sentimos, né? Sentimos o gol, voltamos, não encolhemos muito o time. Né? Ficamos com uma linha de 4, uma linha de 3 no meio, 2 atacantes que precisávamos da vitória. E o grupo brigou muito, né? Se dedicou muito, muitos jogadores sentiram o ritmo do jogo, o esforço. Tá? Nós estávamos com alguma dificuldade ofensiva hoje, né? A nível de nomes também, né? As pessoas não se dão conta, mas nós estamos sem o Paulinho, sem o Rafael Silva, sem o Eliandro e sem o Bruno. Hoje eu tinha para o ataque o Kaique. Kaique, Serafim e Juninho. Eram as minhas 3 opções que eu tinha para o ataque. Então não adianta querer trocar, mexer muito, porque nós temos 4 jogadores importantes que não podem jogar nessa partida. Então eu parabenizei os jogadores pelo esforço, pela luta, ainda quase conseguimos ganhar o jogo. Não permitimos nada para o ABC, eles com um a mais, a não ser aquele lance fortuito, uma bola na trave que o menino pegou de costas. Nós também demos uma bola na trave, tivemos escanteio, bola parada. Então, hoje os jogadores lutaram muito, não é o resultado que a gente iria, longe disso, mas não conseguimos os 3, fizemos um ponto, que o jogo ficou perigoso, com um a menos sempre é ruim, jogo em cima de jogo, com viagem. Então, cumprimentei os jogadores pela luta, pela entrega, e se estamos nessa situação hoje, difícil, e é difícil, não foi pela partida de hoje, foi pela sequência que já tinha. Ô Lisca, quão diferente seria o segundo tempo sem a expulsão do Bruno Mendes, e se você acha que o time estava pilhado excessivamente no jogo de hoje? Não estava empilhado, não. O time estava controlado, tranquilo. Né? O Bruno não é um jogador, né, de fazer muita falta. Ele não percebeu, acho que ele tinha o cartão, né, porque um lance bobo no meio do campo, o jogador ia retomar a bola, mas no afã de brigar ele acabou fazendo uma falta. Né? E ali eu acho que para cartão, mas a primeira não. Né? A primeira um lance no meio do campo, nada a ver. Então, acho que o time estava bem pilhado, mas coordenado, sem problema nenhum, assim, de passar do ponto. Acho que não foi isso, não. Acho que o time brigou pra caramba e se não fosse a expulsão do Bruno, com certeza, a gente viu o segundo tempo como foi, né? Se a gente pudesse agredir um pouco mais, tivesse mais superioridade lá no campo ofensivo, pudesse rodar um pouco mais a bola, nós tínhamos muita chance de ganhar o jogo, né? Pela disposição dos nossos jogadores, como eles se entregaram e como o ABC reagiu no segundo tempo, né? Eles não souberam aproveitar o homem que tiveram a mais, a gente deixou o lateral do lado oposto solto, rodamos a linha de 3 no meio e conseguimos controlar bem, né? Claro que nos faltou um pouco de força ofensiva, mas mesmo assim chegamos com o Salomão do lado, chegamos com o Lennon, chutamos, né? Tivemos bolas perigosas, tivemos um grande jogo do Kaique hoje, né? Que fez uma bela partida, praticamente sozinho na frente, brigando. O Juninho entrou, mas está muito tempo sem jogar, não conseguiu dar a resposta que a gente queria também. E a gente sentiu, né? A falta de peças na frente hoje, né? Essas peças que estão fora, que são peças experientes que nos dariam uma qualificação grande, principalmente no setor ofensivo. Lisca, aconteceu a entrega, os jogadores se doaram, como você disse, só que um problema que acaba sendo recorrente, e aí a minha pergunta é se você está sentindo isso ainda, é uma certa inconstância do sistema defensivo. Às vezes até uma preocupação de sair jogando, às vezes uma preocupação de marcação. Você tem sentido que isso está acontecendo? E aí pode ter acontecido isso no gol do ABC? Não, o que a gente tem sentido é que a gente tem tomado gols em quase todos os jogos, né? E isso é preocupante, né? Porque o primeiro passo para você ganhar um jogo, ainda mais numa situação dessa, é não tomar gol, né? Mas estávamos controlados, né? Foi um erro ali de marcação, né? A gente acabou saindo no pivô. O Everton e o Salomão não fecharam a linha de passe, eles acabaram fazendo a jogada, a gente tirou, ela sobrou no pé do Vitor, né? Mas não me preocupa assim o afã dos jogadores, me preocupa tomar o gol da maneira que a gente tomou com o jogo controlado. Né? O jogo estava controlado, foi um lance no primeiro tempo e eles acabaram, né, tendo a competência de botar para dentro. Agora, o que passou para trás eu não posso intervir, eu não posso mexer, eu tenho que pensar daqui para frente. Então, a partir de amanhã já recuperar os jogadores, eles mesmos tiveram a iniciativa, me pedindo para, a partir de amanhã, já depois do treinamento, se concentrar já para o jogo, para a gente cuidar do descanso, a alimentação. É isso que nós vamos fazer. Né? Claro que não foram os 3 pontos, mas a gente fez um ponto e nós vamos, de ponto em ponto, nós vamos subindo. O Figueirense perdeu o jogo, nós está com 35 pontos, ainda tem o jogo do Luverdense. Né? Então, nós estamos na briga, né? Longe do ideal esse jogo, mas pela superação dos jogadores, pelas circunstâncias do jogo, eu tenho que cumprimentar eles hoje, porque realmente estava difícil, né? Com a menos sempre é muito difícil, mas a gente conseguiu suportar bem e ainda quase vencemos a partida. Ô Lisca, na luta contra o rebaixamento, o Guarani perdeu, né, para o penúltimo colocado e hoje empatou com Lanterna, né? E de 8 jogos que restam, o Guarani terá que ganhar 4, né, para fugir do rebaixamento. O que fazer daqui para frente?
né, até emocionalmente, tecnicamente, taticamente, para conseguir essas 4 vitórias necessárias? É trabalhar muito, né, cara? Não é o momento de falar muito, é o momento de se fechar dentro do vestiário, de confiança, né? De passar essa confiança para os jogadores. E como você falou, para o último, penúltimo, mas se você for ver o Náutico nesse turno, a competição ela é muito longa, né? É uma maratona, então ela tem etapas da competição, né? E os dois nessa etapa da competição não estão com desempenho de último colocado dentro do campo, nem o ABC, nem o Náutico. Então é uma circunstância da competição que nós temos que saber analisar bem, né? E não podemos dramatizar essa situação pela colocação deles na competição em geral. Mas no momento o Náutico dentro de casa tem ganhado quase sempre, né? E o ABC tem reagido, ganhou o último jogo também. Então eu não vou ficar lamentando muito isso não, e vou me preocupar com o Juventude, que é a próxima partida, que está jogando agora com o Goiás, e nós temos que nos concentrar isso para buscar os pontos que deixamos hoje na próxima rodada, e fora de casa também beliscar os pontinhos que deixamos hoje. Lisca, que é a sua esquerda. 2 jogadores foram titulares lá em Caruaru na sua estreia, o Wagner e o Evandro. Hoje não apareceram nem no banco. É o que consta pra gente, foi apenas opção técnica. Eu queria que você comentasse porque os dois nem no banco de reservas. Não, o Wagner por uma situação de opção minha, né, do Leandro, né, e a gente deu um descanso para o Wagner, e foi por opção mesmo, e o Evandro, porque no meu planejamento estratégico para o jogo eu não ia utilizar ele hoje, ele também deu uma descansada, né, e também pôde treinar um pouco mais a parte muscular que a gente está cuidando, mas foi simplesmente por isso, né, que hoje meu planejamento na segunda parte envolvia também a subida do Páscoa para o meio, né, o William Rocha entrando no time para dar mais experiência também, se a gente necessitasse de um volante de mais contenção. Então, simplesmente por isso, nós temos outras opções, o Pablo, o Denner, e eu tenho rodado o banco também em algumas situações, mas são 2 jogadores que estão integrados e são opções, e o Evandro estava aqui dentro do vestiário, estava junto com o grupo e provavelmente sexta-feira já esteja junto com a gente de novo. Lisca, eu queria que você falasse do Kaique, como você bem destacou, ele foi o destaque do jogo do Guarani. Queria que você comentasse um garoto que está aí surgindo, mesmo o resultado não tendo sido dos melhores, é uma opção a mais para um ataque que você disse que tem poucas opções numa reta de final, que o Guarani precisa fazer gols para vencer e conseguir escapar do rebaixamento. Graças a Deus, né? Ele fez esse grande jogo e mostrou que ele pode nos ajudar muito, porque realmente nós estamos com dificuldade, né? Nós estamos com dificuldade, Paulinho e Rafael Silva precisam voltar rápido, né? Eles precisam vir, eles precisam ajudar, né? E o Kaique é uma opção, eu gostei muito desde que eu cheguei daqui pela característica, né? Que é um centroavante de área, mas com muita mobilidade, né? Sabe cair nas beiradas, tem velocidade, sabe receber a bola no espaço, é um atacante moderno, né? Na concepção da palavra. Então é um grande jogador mesmo, um menino de ouro, brigador. Hoje ele sentiu, ele queria sair já com 20 minutos do segundo tempo, me pediu para sair o Betinho, o Richardson e o Kaique. As pessoas que estão fora, elas não entendem muito isso, elas não veem essa situação, né? E nós estávamos ainda com alguma situação do Lennon, que vem voltando de lesão, e está jogando um sacrifício também, né? Final da competição é o sacrifício, né? O Salomão voltando de um tempo parado, então nós temos que ter calma para fazer as substituições. Calma, porque a gente pode correr o risco de até ficar com menos jogador por questão física, né? E o Kaique e o Betinho, eu levei eles até o máximo, né, que pude. Não ia tirar o Betinho, mas ele me pediu, né, desesperadamente para sair, porque ele vem de um problema de tendão, né, que ele sentiu no treinamento na véspera do último jogo, ele não pôde nem viajar, e hoje se sacrificou, se superou, como o Kaique, como todos eles, né? Então tem que ter calma, paciência, porque nós não podemos queimar a troca, porque nós estamos com essa dificuldade ofensiva e estamos nos superando dentro dessas características. Lisca, o que mais te preocupa nesses 8 jogos que restam para o Guarani? Qual a maior preocupação do treinador? Preocupa tudo, né, cara? Me preocupa tudo, toda essa situação que a gente está vivendo, né? Mas o que me deu um alento foi a postura dos jogadores hoje, né? Foi a luta deles, eu cumprimentei eles, né? Mesmo a gente não tendo colhido o resultado, eles brigaram pra caramba, eles lutaram, eles não permitiram quase que nada para o adversário, com um jogador a menos, e ainda agredimos o adversário, né? Infelizmente, não tivemos os 11 contra 11 para a gente poder também, dentro da parte tática, intervir no jogo, né? Dentro de substituições, poder agredir onde eles estavam com mais dificuldade. Mas eu cumprimentei os jogadores e esse alento foi forte, porque os jogadores mostraram que estão unidos, que estão juntos e que estão comprometidos até o último momento, até o último lance do jogo. E isso foi importante para mim hoje. Lisca, você disse na sua apresentação que seria importante reaproximar o Guarani do seu torcedor. Hoje tivemos em alguns momentos a torcida gritando time sem vergonha. Depois do jogo, um episódio que nós podemos ali constatar é que o Bruno Nazário foi cercado por alguns torcedores exaltados e eles disseram o seguinte: se não jogar como jogou o Kaique, o bicho vai pegar. Como você vê essa situação? Não, acho que o torcedor, né, ele está nervoso, ele está preocupado, é o seu clube de coração, né, ele está protestando. Então nós temos que respeitar o torcedor, não é o momento de retrucar o torcedor, é o momento de
pedir ajuda deles, né, como eles ajudaram hoje, né, o time estava ganhando, o time estava junto, nós tomamos o gol, aí realmente vem tudo aquilo, né, que já se passou, o número de jogos sem vitória, a sequência, a pouca pontuação no segundo turno, e o torcedor ele tem todo o direito de se manifestar sem violência, né? Eu acho que isso é o ônus de se jogar num clube de camisa, de tradição, e que almeja chegar em cima, e hoje está disputando a ponta de baixo da tabela, e ainda mais com o início de competição que nós fizemos, né? Então eu peço calma do torcedor, paciência, o protesto é válido, né? Pior é quando você está num clube que você perde, ganha e nada acontece, né? Mas com calma, porque os jogadores vão se entregar e o Bruno é um jogador muito importante para nós, né? Infelizmente hoje ele não jogou, mas é um jogador que desde que eu cheguei aqui está engajado, estava lá na preleção, estava no hotel, estava dentro do vestiário, ele sentiu muito não poder jogar, mas em compensação para sexta-feira ele vai estar mais inteiro, mais tranquilo e já vamos contar com ele. Então eu peço calma, paciência, que são meninos, né? São meninos e nós precisamos de apoio nesse momento, né? Quer protestar, quer xingar, deixa terminar o jogo, né? Vamos brigar até o final, a gente sabe que vai ser difícil até o final. Isso já está bem exposto, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser com muita entrega, com muita luta. E a gente precisa um pouco da paciência do torcedor. Ah, Lisca, mas não tem mais paciência. Realmente, é uma situação complicada. Mas vamos dar um apoio, vamos calmar, que sexta-feira nós vamos vir de novo forte e vamos ganhar essa partida do Juventude, né? Vamos subir para 38 pontos, e aí vamos ter um tempo para administrar, treinar um pouquinho mais, retornar alguns jogadores, se possível, para a gente estar mais forte aí nos 2 jogos fora.